Bem-vindos ao nosso canal de Histórias Bíblicas, onde cada episódio é uma porta aberta para o entendimento mais profundo da nossa fé e da nossa história. Hoje, convido vocês a se juntarem a nós em uma exploração intrigante e reveladora sobre a importância do destino do corpo de Moisés e o motivo pelo qual Satanás queria ficar com o corpo em uma disputa com o arcanjo Miguel. Satanás, ao disputar o corpo de Moisés, poderia estar tentando, de certa forma, reivindicar uma vitória, mesmo na morte, sobre um dos servos mais fiéis de Deus. Esta tentativa pode ser vista como um esforço para distorcer, manchar ou desviar o legado de Moisés, um legado de fé, obediência e entrega a Deus. Outra possibilidade ainda é a de que Satanás queria usar o corpo de Moisés como objeto de idolatria, desviando os israelitas do caminho de Deus. Satanás, sabendo da posição espiritual elevada de Moisés, queria usar os pecados de Moisés contra ele, a fim de se apoderar do seu corpo, profanando sua história, na tentativa de tentar intervir no julgamento divino sobre Moisés, tentando assim Satanás provar sua capacidade de frustrar os propósitos divinos. Nascido em circunstâncias adversas, criado sob a proteção da família do faraó, e depois emergindo como o libertador de Israel, a trajetória de Moisés é repleta de reviravoltas divinamente orquestradas. Ele foi, sem dúvida, um dos maiores profetas, legisladores e líderes na história bíblica, desempenhando um papel crucial nos planos divinos. Legado que Satanás queria manchar. Antes de mergulharmos nesta crônica, é importante que você nos deixe o seu like e se inscreva no canal, nos ajudando a mostrar para o YouTube que você vê valor em nosso conteúdo. Assim ele fará com que essa mensagem seja vista por cada vez mais pessoas. Interaja com a gente também deixando o seu comentário. Cada pequena ação, que nos permite fazer o bem chegar a outras pessoas, faz a diferença. Vamos começar no princípio. Moisés, ainda no berço, já era um sinal de desafio ao poder tirânico do Egito. Sua mera existência era uma ameaça ao poder local, e seu resgate das águas do Nilo foi o primeiro de muitos milagres que marcariam sua vida. Mas foi sua liderança na libertação dos israelitas da escravidão no Egito, que solidificou seu papel como um instrumento crucial nas mãos de Deus. As Escrituras nos dizem que, mesmo com 120 anos, Moisés mantinha sua visão e força, um testemunho de sua conexão especial com o divino. Seu fim terreno, não marcado por um túmulo conhecido, lança um véu de mistério sobre sua morte, que foi marcada por segredos. Ao abordarmos o mistério que circunda a morte de Moisés, é crucial mencionar Deuteronômio 34, 6, onde é dito que Deus sepultou Moisés em um vale em Moabe, e que ninguém soube o lugar da sepultura. A batalha pelo corpo de Moisés, mencionada em textos apócrifos, e aludida em Judas 1:9, não é apenas uma disputa física, mas simbólica. Representa a luta contínua entre as forças do bem e do mal, entre a obediência à vontade divina e a rebelião contra ela. Moisés, em sua vida, escolheu se identificar com seu povo e com Deus, rejeitando as riquezas e o poder temporais. Esta escolha é um exemplo poderoso para todos nós, demonstrando que nosso verdadeiro valor e destino não estão atrelados às ofertas mundanas, mas ao nosso alinhamento com os propósitos divinos. À medida que desvendamos a vida de Moisés, encontramos um homem cuja existência foi entrelaçada com o propósito divino desde o seu nascimento. Ele foi escolhido por Deus para ser mais do que um libertador. Sua missão era ser o alicerce sobre o qual se construiria a promessa de salvação para toda a humanidade. Moisés, o líder que emergiu das águas do Nilo para se tornar a voz da liberdade, não apenas liderou os hebreus para fora da escravidão egípcia, mas também os guiou pelo vasto e implacável deserto. Sua vida foi uma preparação para a chegada do Messias, Jesus Cristo, estabelecendo as bases para um futuro onde a liberdade seria não apenas física, mas espiritual. A resistência de Satanás a esse plano era previsível. Moisés, ao libertar Israel, não apenas desafiou as correntes terrenas, mas também as cadeias espirituais que aprisionavam a humanidade. Seu sucesso significava um passo adiante no cumprimento das promessas divinas, algo que Satanás desejava ardentemente impedir. Hebreus 11, do 24 ao 26 nos revela a profunda convicção de Moisés. Ele escolheu associar-se ao povo de Deus, rejeitando sua posição privilegiada como membro da família real egípcia. Esta decisão não foi trivial. Foi o abandono dos prazeres temporários em favor de uma recompensa eterna,
um testemunho do seu compromisso inabalável com os planos de Deus. Moisés, o homem por trás dos milagres como a divisão do Mar Vermelho e a revelação dos 10 mandamentos, enfrentou inúmeros desafios. Sua vida foi uma série de testes de fé, de coragem e de liderança. À medida que seguimos os passos de Moisés e os israelitas pelo deserto, aproximamo-nos de um momento crucial na jornada que definiria para sempre o legado de Moisés. No deserto, diante das águas de Meribá, um teste de fé e obediência se desenrolou, um episódio que nos ensina sobre a santidade de Deus e as consequências da desobediência. O povo, tomado pelo desespero diante da sede, questionou Moisés, expondo suas dúvidas e frustrações, conforme relatado em Êxodo 17:03. Moisés, por sua vez, procurou a Deus, que lhe deu instruções claras: falar à rocha para que dela jorrasse água. No entanto, diante da pressão e da ira da multidão, Moisés escolheu bater na rocha, não uma, mas 2 vezes, como descrito em Números 20 do 8 ao 11. Este ato, embora tenha trazido a água necessária, foi um desvio das instruções divinas. Deus procurava ser santificado aos olhos dos israelitas, mas a ação de Moisés, movida pela emoção e pressão, falhou em honrar a Deus como santo perante o povo. Como consequência, como mencionado em Números 20, 12, Moisés foi informado de que não entraria na terra que manava leite e mel. Esse episódio final na vida de Moisés nos ensina sobre a importância da obediência e da humildade. Moisés, apesar de ser um líder poderoso, também estava sujeito à disciplina de Deus. Sua experiência nos lembra que, não importa quão grandes sejamos, estamos todos sob a autoridade de Deus. Podemos visualizar Moisés no monte, contemplando a terra que fluía leite e mel, uma terra que ele nunca pisaria, mas que se tornou realidade devido à sua liderança e fé. Sua história não termina aqui, ela reverbera através dos séculos, inspirando-nos a viver com propósito, fé e total entrega aos desígnios de Deus. A vida de Moisés é um convite para cada um de nós, refletir sobre nossas próprias vidas, nossas escolhas, nossos sacrifícios e nossa fidelidade ao chamado que Deus colocou em nossos corações. A morte de Moisés, descrita em Deuteronômio 34, 5 e 6, é um momento de profundo significado. Deus mesmo cuidou do seu servo, um ato que sublinha a relação íntima entre Moisés e o Criador. A ausência de um túmulo conhecido serve como um lembrete de que a verdadeira recompensa e reconhecimento não são deste mundo, mas estão nas mãos de Deus. Agora, por que a morte de Moisés é envolta em tanto mistério? Por que o local do seu sepultamento permanece desconhecido? Essas perguntas nos conduzem a uma reflexão sobre o legado que deixamos. Moisés, mesmo não entrando na Terra Prometida, cumpriu seu propósito divino. Sua vida não é definida por seu final, mas pelo impacto duradouro que teve sobre seu povo e sobre a história da salvação. A disputa pelo corpo de Moisés, aludida na Epístola de Judas, versículo 9, é um relato que transcende a compreensão terrena. O arcanjo Miguel disputando com o diabo pelo corpo de Moisés é um evento que ilustra a contínua luta espiritual, que permeia o mundo físico e espiritual. Esse evento mostra que a influência e o legado de Moisés estavam tão imbuídos de significado celestial que até mesmo após sua morte, tornou-se um ponto de contenda celestial. Através da vida e morte de Moisés, somos lembrados da soberania de Deus, das consequências da desobediência, e do fato de que nossa fé e ações são profundamente enraizadas em uma batalha espiritual maior. Embora não saibamos as razões exatas do desejo de Satanás de reivindicar o corpo de Moisés, existem várias interpretações que nos oferecem uma visão profunda dessa misteriosa disputa celestial. Cada teoria nos ajuda a compreender o significado da morte de Moisés e a continuidade do conflito espiritual que permeia a história da humanidade. Uma das teorias defende que Satanás, sempre em oposição aos desígnios de Deus, quisesse profanar o corpo de Moisés. Ao fazê-lo, ele buscaria desonrar não apenas o legado de Moisés, mas também desafiar diretamente a santidade de Deus. Essa profanação seria uma tentativa de Satanás de marcar uma vitória simbólica, atacando o que era sagrado para o Senhor. Outra interpretação sugere que Satanás visava transformar o corpo de Moisés em um objeto de idolatria. Moisés, profundamente reverenciado pelos israelitas, poderia se tornar um foco de adoração indevida,
desviando a atenção e a devoção do povo do Deus Todo-Poderoso para um mero objeto físico. Essa manobra seria uma astúcia de Satanás, para desviar os corações dos israelitas da verdadeira adoração. No entanto, as intenções de Satanás encontraram um oponente à altura, o arcanjo Miguel. Este poderoso guerreiro celeste, defendendo a vontade divina, interveio para proteger o corpo de Moisés. A abordagem de Miguel foi marcada pela reverência e pela autoridade divina, pois, em vez de rebaixar-se a disputas ou maldições, ele simplesmente afirmou a soberania de Deus, declarando: "O Senhor te repreende." Essa confrontação não apenas destaca a autoridade final de Deus, mas também ressalta o papel de Moisés como um servo fiel, cuja vida e morte estão inteiramente nas mãos do Criador. Moisés compartilhou uma relação excepcionalmente íntima com Deus, evidenciada em momentos como sua comunicação direta com o Senhor, face a face, como alguém fala com um amigo. Êxodo 33, 11. Moisés também serviu como um intercessor crucial, defendendo o povo diante de Deus em momentos de transgressão, exemplificado em sua súplica após o incidente do bezerro de ouro. Êxodo 32, 32. Sua aparição ao lado de Elias e Jesus durante a transfiguração, Mateus 17, do 1 ao 3, é um testemunho de sua elevada posição espiritual, possivelmente indicando sua ressurreição ou ascensão ao céu, algo que Satanás poderia querer impedir para desafiar o testemunho do poder divino sobre a morte. Como símbolo da lei, o corpo de Moisés teria sido um troféu para Satanás, tentando reivindicar uma vitória sobre a lei divina. Além disso, como acusador, Apocalipse 12, 10, Satanás poderia tentar usar os pecados de Moisés, como o incidente na rocha ou o assassinato do egípcio, para reivindicar seu corpo. A graça divina é o alicerce sobre o qual a justiça de Moisés e seu relacionamento único com Deus se estabelecem, destacando sua importância no grandioso plano divino. A tentativa de Satanás de reivindicar o corpo de Moisés não é apenas um ataque ao profeta, mas um desafio aos propósitos de Deus, uma tentativa de desacreditar a obra divina através de uma vitória simbólica. A liderança de Moisés, permeada por fidelidade, humildade e obediência, reflete profundamente seu caráter e sua relação com Deus. Sua fidelidade é evidente quando, diante de dúvidas e inseguranças, como expresso em Êxodo 3, 11, Moisés escolhe confiar e seguir a direção divina, aceitando a missão de liderar os israelitas para fora da escravidão no Egito. Sua humildade, destacada em Números 12 horas e 3, ressalta que, mesmo sendo escolhido por Deus para tarefas monumentais, ele manteve um espírito humilde, reconhecendo sua dependência do Criador. Moisés demonstrou uma obediência que, mesmo nos momentos mais desafiadores, manteve-se firme. As instruções de Deus, que ele seguiu ao instituir os 10 mandamentos e outras leis, mostram uma liderança que não se baseava em autoridade própria, mas na orientação divina. Isso é fundamental para entendermos como Moisés se tornou uma figura tão significativa na narrativa bíblica, moldando não só uma nação, mas a história da redenção. A fé de Moisés é outro pilar central em sua jornada. A decisão de se identificar com o povo hebreu, renunciando aos privilégios da realeza egípcia, e a confiança depositada em Deus durante eventos miraculosos, como a divisão do Mar Vermelho, são testemunhos de sua fé inabalável. Contudo, Moisés também experimentou momentos de irritação diante das adversidades, como quando golpeou a rocha em Meribá, demonstrando que, apesar de ser um líder escolhido por Deus, ele não estava isento de falhas humanas. Essas falhas humanas de Moisés tornam a disputa por seu corpo ainda mais significativa. Representam a luta entre a misericórdia e a justiça divinas, a falibilidade humana e a santidade de Deus. A intervenção do arcanjo Miguel na disputa pelo corpo de Moisés não foi apenas uma defesa do profeta, mas uma afirmação da soberania de Deus, um lembrete de que, acima de tudo, é Deus quem detém a autoridade final. A história de Moisés, descrita na Bíblia, continua a falar conosco ainda hoje, nos lembrando da importância da fidelidade, mesmo diante de desafios inimagináveis, da humildade, mesmo quando posicionados em lugares de grande autoridade, e da obediência, mesmo quando as instruções divinas nos parecem além da nossa compreensão ou capacidade. Certamente, a vida de Moisés nos oferece um exemplo poderoso da importância de permanecermos fiéis a Deus até o fim de nossas vidas. Moisés, apesar dos desafios e incertezas, escolheu a fidelidade a Deus acima de tudo.
Sua jornada não foi isenta de dificuldades ou momentos de dúvida, mas sua decisão de se manter firme em sua fé e obediência moldou o curso de sua vida e o legado que deixou. Este exemplo nos inspira a considerar nossas próprias escolhas e o caminho que trilhamos em nossa relação com Deus. Como Moisés, podemos enfrentar provações e tentações que testam nossa fé e determinação. No entanto, é em nossa perseverança e compromisso contínuo com Deus que encontramos nossa verdadeira força e propósito. A fidelidade de Moisés, mesmo diante das maiores provações, como a visão da terra prometida que não poderia entrar, nos mostra que nossa recompensa última não se encontra nas conquistas terrenas, mas na promessa divina de bênção e proteção eterna. Portanto, que o exemplo de Moisés nos inspire a viver uma vida de integridade e fé inabalável. Que possamos, a cada dia, escolher seguir os passos de Deus, confiando que, ao fazê-lo, seremos dignos de seu reconhecimento e receberemos sua eterna bênção e proteção. Que a história de Moisés nos encoraje a manter nossa fé viva, nosso coração alinhado com a vontade de Deus, e nossas ações refletindo seu amor e sua verdade, até o fim de nossos dias. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos profundamente pelo entendimento que nos concedeste hoje sobre a vida de Moisés, um servo fiel que, apesar de suas imperfeições, escolheu seguir teu caminho com fé e obediência. Agradecemos-te por nos revelares a importância de viver uma vida que te glorifica, para que o Senhor possa nos glorificar não só aqui na terra, mas também após a nossa morte. Pedimos, ó Deus, que nos abençoes com a sabedoria que guiou Moisés através dos desertos da vida, para que possamos também ter a clareza de escolher teu caminho em vez dos efêmeros prazeres terrenos. Que nosso coração se incline sempre para a tua vontade, reconhecendo que a verdadeira recompensa está na obediência e na fidelidade a ti. Concede-nos, Senhor, a força para permanecermos firmes em nossa fé, mesmo diante das dificuldades, lembrando-nos sempre de que tu estás conosco, guiando nossos passos em cada desafio. Que possamos ser luzes neste mundo, refletindo o teu amor e a tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Agora, eu convido você a se juntar à nossa comunidade, inscrevendo-se em nosso canal e compartilhando este vídeo com outras pessoas que você acredita que possam se beneficiar dessa mensagem. Conta pra gente nos comentários o que você achou da atitude de Deus em enviar o arcanjo Miguel para defender o corpo de Moisés. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.